TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá, esse é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município daqui de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência, a sua participação é muito importante para todos nós. E hoje temos como convidado aqui o Dr. Bruno Freitas Campos, ele que é advogado, está vindo lá do Belzonte, está vindo de Belo Horizonte aqui e vai nos falar do seu interesse aqui pela nossa cidade, pela nossa região. Primeiramente, Dr. Bruno, gostaria de agradecer a sua presença, estar participando aqui no nosso Momento da Saúde. Gostaria que você mesmo se apresentasse, também falasse um pouco de você aí, nesse momento de divã aqui, no nosso Momento da Saúde. Muito obrigado pelo convite, doutor Adilson. É um grande prazer estar conversando com o senhor e com todos os telespectadores. Senhor, você está vendo, doutor Calado? Senhor, tô vendo como é que tá, ué. Muito bem, eu sou Belo Horizontino. Torce para quem, Bruno? Torço para o Atlético. O pessoal vai achar ruim aí. Você é torcedor do Galo? Eu sou torcedor do Galo, mas é aquilo que a gente fala. Minha família tem uma participação bem ativa no Atlético. Meu pai foi candidato a presidente, a conselheiro. Olha. Mas é aquela história. O mais importante. Vocês participam lá da diretoria do Galo, então, do Atlético, assim? Porque é uma paixão nacional essa questão do futebol, né? É enorme. Eu acho que todo brasileiro gostaria de ter sido jogador de futebol e todos são técnicos, né? Todos são técnicos e todos são prefeitos também. É uma grande verdade. Todo mundo tem uma participação muito ativa mesmo. Isso é muito importante, né? Muito. Dá energia. As pessoas, na medicina preventiva, a gente sempre fala que a pessoa tem que ter uma dieta saudável, a prática de atividades físicas, você ter uma atividade mística e ter uma forma lúdica, ter um passatempo. O que você acha desses vertentes que nós estamos conversando aí sobre prevenção, Bruno? Eu acho muito importante, eu concordo plenamente. Eu acho que todos nós somos formados, nós temos nosso corpo físico, nós precisamos cuidar dele. Nós temos nossa mente que interfere de forma extremamente importante em tudo que acontece conosco, é importante treiná-la. Sim. Nós temos o corpo emotivo, que, como diz, se você tiver uma prevenção e tiver um autoconhecimento maior, você vai ser uma pessoa melhor e você vai ter menos problemas. E também a questão espiritual, que eu acho que independentemente de religião, é extremamente importante que a pessoa esteja desenvolvendo esses quatro em conjunto. Eu acho que se você não tiver esses quatro andando de forma concatenada, dificilmente você vai ter equilíbrio e no desequilíbrio é onde eu acho que nós baixamos a guarda para eventualmente ter um ou mais problemas. Doença, né? Tá falando igual o Preventino, não tá calado. O Preventino é o nosso anjo da guarda aqui, que participa aqui ativamente junto com a gente. Ele teve problemas e realmente não tem podido participar nesses últimos dias, mas a mensagem é exatamente essa. Que bom. E veio de casa isso, a família talvez seja o grande sustentáculo aí, né? Então torce pro Galo desde criancinha, então, né? Bruno. Pois é, torço para o Galo desde criança, mas eu acho que é muito importante, e é uma coisa que nós ensinamos em casa, e ensinamos hoje. Eu tenho 2 filhos pequenos que são atleticanos, assim, fanáticos, querem assistir os jogos o tempo todo, mas a mensagem é sempre a mesma. Em primeiro lugar, você tem amigos, independentemente de que time eles torcem. Futebol, você ganha, você perde, mas na vida, você tem que manter sempre suas relações baseado no mais profundo respeito, independentemente de preferências de A, B, C. As brincadeiras que estamos fazendo aqui é que, na verdade, nós sempre passamos que um precisa do outro, né? Verdade. Como castigo, às vezes, eu falo quanto os atleticanos e os cruzeirenses estão brigando, eu vou botar os dois abraçadinhos um com o outro, né? Porque todos nós precisamos dos outros, né? Mas, Bruno, você está chegando, as pessoas devem estar nos assistindo, devem estar curioso, né? Você vem representando uma empresa aqui na nossa cidade, veio para participar de um fórum aqui que nós estamos fazendo, Varginha 2050, né? E você, como um observador privilegiado, você que é vice-presidente da Edersul. Isso.
Empresa de Desenvolvimento Regional do Sul de Minas. Perfeito, exatamente. Uma empresa sediada em Belo Horizonte que tem um interesse aqui no Sul de Minas. Você poderia explanar um pouco mais como é que surgiu isso? Com grande prazer. Essa empresa ela foi idealizada pelo nosso presidente, o senhor Brás Pagani. Sim, um abraço pro Brás aí, nosso amigo aí, ué. Isso, deve estar nos assistindo aí, né, certamente, Bruno? Certamente. A empresa ela tem como objetivo o desenvolvimento nas mais variadas áreas. Nós entendemos que o desenvolvimento ele só é possível de forma regionalizada. Uma cidade sozinha, ela não Vamos tem... repetir isso de novo, Bruno? Vamos repetir? Nós falamos que sozinho nós não conseguimos ser nada. Certamente. A cidade, embora sejamos bairristas, fala que nós somos provincianos com mentalidade cosmopolita, mas a cidade, você como observador privilegiado, sabe que sozinho uma cidade não consegue. É totalmente impossível, independentemente do que ela queira fazer. Todo e qualquer projeto, se ele não for de forma regionalizada, dificilmente ele vai andar um projeto maior. Tanto o projeto de saúde, educação, turismo, enfim, todo e qualquer projeto ele tem que ser feito de forma regionalizada. Uma cidade sozinha, ainda mais em Minas, que nós temos tantos municípios. Mais de 800 municípios. Por mais representativa que ela seja, ela, a princípio, sozinha, não vai conseguir gerar um interesse suficiente para que um projeto de maior escala seja implementado. Então, qual é a ideia e a questão principal da EDESUL? Ela é uma empresa de desenvolvimento regional que visa a integração dos municípios de forma regionalizada e, para tanto, ela desenvolveu alguns departamentos que nós entendemos que é extremamente importante. Nós temos um departamento de comunicação, Sim. que nós entendemos que é extremamente importante. Como entender aquilo, a mensagem que a gente está querendo passar, né? Nós sofremos com isso. E ter um canal direto com o governo estadual, entre os municípios, numa apresentação de uma proposta, independentemente da área aonde nós desejemos Cria facilitações. Com total facilitações certeza. para todos os poderes. Nós estamos fazendo um trabalho aí com a Câmara neste momento, Exatamente, né? um trabalho Mas muito importante. esse diálogo, ele é com o Executivo, com todas as outras partes que tiverem interessado, inclusive aqueles que estão nos assistindo aí, seja pela TV ou pelas mídias sociais aí, que sempre nós estamos na nuvem aí, sabe, Bruno? Alguém sempre está nos assistindo aí. Hoje em dia, o mundo, a comunicação e a integração, ela é muito mais rápida, né? É muito importante, diminui-se distâncias, né? E o foco de vocês aqui para o sul de Minas, como é que surgiu isso, Bruno? Pois é, o Brás, por ser um cidadão de Espírito de Nascimento e Valadares, criado em Belo Horizonte, há muitos e muitos anos ele mudou para o sul de Minas e ele sempre batia o seguinte: o sul de Minas é uma terra muito rica, mas falta tudo. No sentido de que o governo estadual olha muito pouco para o sul de Minas. É aquela questão de, lá é mais desenvolvido, então deixa eu ter um foco aqui, um foco acolá. No norte de Minas, no Jequitinhonha, a representação né? política do sul de Minas nunca foi foi consistente. Subsídio cruzado, né? É verdade. O subsídio cruzado. A conta de água, a conta de luz que nós pagamos aqui, na nossa região do sul de Minas, está financiando lá o pessoal do norte ou dos lugares que são menos favorecidos do que nós aqui, né? Pois é, então a ideia nossa é exatamente essa. Nós também estamos na área educacional, porque entendemos que, além e no ensino à distância, porque nós entendemos que o mais importante Bruno, hoje... calado, me interrompendo lá, o nosso diretor lá pediu para me te interromper para nós chamarmos um bloco, mas não saiam daí que nós voltamos rapidinho, nós voltamos já já.
Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Hoje estamos recebendo o Dr. Bruno Freitas Campos, ele que é atleticano, né? E estamos conversando aqui sobre a empresa de Edersul, a empresa de desenvolvimento regional do sul de Minas. Bruno, você falava sobre os destaques da empresa. Você falava sobre educação e gostaria que você discorresse. Sim, obrigado. A questão da educação, ela é extremamente importante, todos nós sabemos disso, mas nós entendemos que a educação à distância, ela hoje faz com que uma pessoa que viva num lugar bastante distante tenha acesso ao mesmo conteúdo educativo que uma pessoa que vive nos grandes centros. Internet, né? É uma quebra de paradigma hoje. Você hoje consegue estar assistindo uma palestra de uma pessoa extremamente interessante, com bastante conteúdo, que você teria que se deslocar para um grande centro, na comodidade da sua casa. Mas não é assim também, a gente tem tido muito acesso a isso é muito bom, né? Isso é muito importante. Também temos a área de produtos. Esses produtos são o quê? Produto de gestão, todos os produtos voltados para um desenvolvimento, seja do ente estadual, ou seja, de uma prefeitura, de uma câmara, ou no setor privado. Então, nós também... São sistemas de funcionamento Isso. De informática, né? Exatamente. E temos também a área que nós estamos lançando. Inteligência, então, Bruno. Essa é a verdade. Fica ensinando a gente a fazer as coisas aí, principalmente, talvez esse foco no interior aí, né? Porque é importante planejar. E é importante também ter uma visão regionalizada, no sentido de, se eu pensar e planejar regionalmente as mais diferentes áreas, a chance de eu atingir num futuro próximo o que eu almejo é extremamente maior do que se eu brigar sozinho e fizer as coisas sem planejamento. Então, nossa ideia é exatamente essa: ajudar a planejar, apresentar ideias, apresentar projetos, mas, para tanto, é necessário que as cidades, tanto o setor privado quanto o público, se unam nesses projetos para que nós consigamos um resultado bastante positivo. E terminando, temos também essa área de turismo, tanto de negócios chegamos no quanto, tema, então, aí, exatamente, que quanto é de lazer. Um dos motivos de uma das audiências públicas do Fórum Varginha 2050. Isso. Que cidade nós queremos? Né? A verdade é essa, para 2050 ou para agora? Como é que é essa história do planejamento? Vamos falar um pouco mais sobre isso, Bruno? Vamos. Isso é muito importante. Eu tenho... E como você encaixa esse planejamento dentro do turismo aqui para a nossa região? Com certeza. A questão do planejamento é extremamente importante, seguinte, até para a nossa própria vida. Como eu me vejo daqui a 10 anos? Como eu me vejo daqui a 5 anos? Aonde eu estou hoje? Aonde eu quero chegar? E, consequentemente, o planejamento que eu preciso fazer. Eu tenho um amigo, um americano, que ele brinca e fala o seguinte, olha, eu adoro aqui, agora eu não entendo como é que vocês não planejam, e quando vocês planejam é para não cumprir. Só que com o passar dos anos, isso vem mudando. Falsas promessas aí, né? Mas isso vem mudando. Antigamente, quando vocês falavam de planejamento, de gestão, fazer um planejamento com o pé no chão, que o americano está falando aí, né? Totalmente. Não adianta a gente só se iludir com as coisas, ir no peito, mas tem que ser de uma forma racional, é isso que você está propondo, Bruno? Com certeza, não é sonho, a despeito de que o sonhador, eu brinco bastante que o visionário é um sonhador que deu certo, porque ele tinha planejamento.
E ele contava com o auxílio de pessoas que sabiam promover gestão. Essa é a grande diferença, né? Mas eu vejo aqui na nossa cidade, como é que a gente vai planejar a nossa cidade, sendo que houve essa crise econômica aí nos últimos 2 anos, essa queda de arrecadação que interfere mesmo nas questões básicas do município, funcionalismo, saúde, educação, e nós estamos aqui falando de turismo, Bruno. Pois é, isso é muito importante. O turismo, ele é uma alavanca extremamente importante para o desenvolvimento econômico de uma região. Fomenta a economia do município, da região toda, né? Com total razão, com então, total dentro certeza. Do capitalismo, né? Dentro do capitalismo é necessário que as pessoas consumam produtos, serviços, né? Mercadorias, de uma maneira geral. Certamente, o turismo ele tem uma questão bastante interessante, que é o seguinte: quando você fala de turismo, você está oferecendo ao turista exatamente o quê? Um remédio, nós estávamos falando da questão do mental, do espiritual, a interação da de tudo, mente, né? ou seja, é aquela hora onde ele se desliga dos problemas dele, ele se desliga do dia a dia e ele vai conhecer lugares novos, ele vai trazer, é um remédio para a alma. O ser humano, ele escolheu também. ser nômade, ele não consegue ficar parado no mesmo lugar. Não consegue. E vamos aí para os nossos telespectadores, quais os produtos que a Edersul teria para apresentar, vai apresentar aqui no Fórum Varginha 2050? Vamos lá, nós criamos o passaporte de turismo. O passaporte de turismo é um instrumento de fomento de turismo regional e mais, de divulgação em todo o Brasil das riquezas regionais do sul de Minas. O passaporte de turismo, ele tem como objetivo, através de uma operadora, vamos chamar de uma operadora mãe, ele tem ele desenvolve alguns produtos. Inicialmente, nós queremos um produto focado em algumas cidades inicialmente, como Varginha. Varginha seria uma base. Varginha tem que ser a base, porque todo turismo, principalmente o de negócios, ele tem que ter como condição o avião. O aeroporto, né? Sem nenhuma o conceito dúvida. de aerótrópole, que já conversamos inclusive aqui, o aeroporto como portal de entrada para qualquer região, né? Com total certeza. Para a cidade, de uma maneira geral. E então Varginha, com o seu aeroporto, ela é a cidade destino dos turistas, além de oferecer aos turistas as suas riquezas, as suas belezas, desenvolver essa questão do ET, a questão do circuito de café, entre várias e várias outras coisas, ela também é um porto de partida para as outras cidades. Então, dentro do passaporte, nós também promovemos, através de parceiros, com a interligação física dos municípios, ou seja, promovemos transporte para as demais cidades da região. Então, uma pessoa, ao adquirir um passaporte de turismo, que tem 3 categorias, bronze, prata e ouro, ele vai adquirir, por exemplo, eu quero 5 diárias, eu quero conhecer Varginha, depois eu quero ir para Cambuquira, Caxambu, São Lourenço, São Tomé. Um turismo místico lá, místico. Né? Então ele vai comprar, ele vai ter o traslado para os locais, ele vai ter também, se assim ele desejar, na categoria ouro, também há essa oferta dele fazer um city tour, dele ter um carro à disposição para visitar determinados lugares. Tem uma certa liberdade para poder com fazer total o turismo, certeza. né? Porque esse é o começo, porque na verdade a ideia nossa é ter circuito das águas, circuito radical, circuito cafeiro, circuito do queijo, circuito esotérico. Você fala que aqui em Varginha assim nós vai. não temos água mineral, então, e não temos santo. Então como é que nós vamos fazer turismo Mas aqui? tem um Você ET, veio né? ensinar aqui os caminhos das pedras para nós, né, Bruno? Não, apenas observando, porque realmente a história de Varginha é uma história muito rica. Varginha é uma cidade, primeiro, que ela concentra o aeroporto, ela tem uma rica história cafeeira, Essa café gourmet especiais aí, ó, um dos melhores do mundo. É verdade. E temos também a questão do ET, que eu acho que ela é bem explorada. Mas a hora que você tem uma massa de turismo, de turista maior, disposta a conhecer de forma regional uma região, você potencializa um turista que quer vir aqui ver o ET durante 1, 2 dias ou 3, sair daqui e ir numa outra cidade. Essa é a ideia. A ideia é esse desenvolvimento regional. Doutor Bruno, vou interrompê-lo mais uma vez. Nosso diretor está chamando nossa atenção de novo. Mas nós voltamos rapidinho, não saia daí, estamos falando sobre turismo de negócios e lazer com o doutor Bruno da empresa Edersul. Nós voltamos já já.
os fóruns regionais de governo completam 1 ano. De lá para cá, Minas Gerais se transforma pela força do diálogo. Desde a sua instalação em 2015, mais de 25 mil pessoas participaram dos encontros nos 17 territórios de desenvolvimento. Juntos, registramos mais de 12 mil propostas para melhorias em todo o estado. E muitas já se tornaram realidade. No Território Sul, foi inaugurada a 2ª Companhia de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sediada em Varginha. A região também recebeu um helicóptero específico para auxiliar o atendimento. No território metropolitano, a Polícia Militar recebeu 850 carros como parte da estratégia de renovação da frota da corporação. Ao todo, serão incorporadas 2.350 viaturas em 247 municípios do estado. O investimento é de R$400 milhões. No território noroeste, a rodovia entre Serra do Salitre e Rio Paranaíba foi inaugurada no início de 2016. A obra era uma demanda antiga de moradores, produtores rurais e empresários da região. Já o território norte recebeu um centro de especialidades médicas instalado em Pirapora. A medida beneficiará cerca de 200 mil habitantes de 12 municípios da região. Ainda na saúde, todos os territórios estão sendo beneficiados com a entrega de veículos para melhorar o atendimento à população. O projeto Minas Gerais Territórios Esportivos também já chegou a todos os territórios, levando a prática de esportes olímpicos e paralímpicos para milhares de crianças e adolescentes. Esses são apenas alguns exemplos das conquistas do primeiro ano dos fóruns regionais. E através dessa nova atitude de governo, muitos resultados ainda serão apresentados. É pela participação popular que se faz um governo de todos. Minas Gerais falou, a gente ouviu, o resultado está chegando. Olá, estamos de volta com o nosso Momento da Saúde, hoje entrevistando o Dr. Bruno Freitas, da empresa Edersul, que é a empresa de desenvolvimento regional do sul de Minas. Falamos sobre turismo de negócios e lazer. E o primeiro produto que foi apresentado foi a questão do passaporte turístico. Perfeito. O segundo e o terceiro, então, Dr. Bruno? Pois é, dentro dessa questão do passaporte turístico, entendendo que a região deva ser integrada, existe o projeto Expresso Rei. São 170 quilômetros em ótimo estado de ferrovia, ligando Lavras a... É o sonho de todo varginhense ver aqui, ver essas empresas, a Via Férrea funcionando de novo, né? Está no sangue do nosso mineiro, né? Ah, certamente. E é extremamente interessante e importante. Em todos os lugares, o transporte férreo, ele possui uma importância muito grande, não só no setor de cargas, como no setor de transporte de pessoas. E a ideia é que em cada uma dessas estações, você consiga também gerar um desenvolvimento naquela localidade. Por exemplo, Flora. A ideia Flora é aqui pertinho, né? Antes de Três Corações. Pois é, desenvolver... Qual que é o circuito, doutor Bruno? O circuito é Lavras... Três Corações... Carmo da Cachoeira não passa, não. Passa. Carmo da Cachoeira. Lavras, Carmo da Cachoeira, Três Corações, Flora e chegando aqui em Varginha. Perfeito. Então essa ideia do trem turístico é uma ideia que está sendo desenvolvendo, que o senhor está trazendo aqui para nós, varginhenses. Na verdade, já houve a concessão, já houve inclusive a liberação de todas as estações para a ONG CVV. E nós estamos celebrando com a ONG uma sociedade, uma SPE, através do qual estaremos conjuntamente administrando e fomentando esse circuito, que é extremamente importante dessa questão de integração. Se o estivesse aqui, ele está falando uhul, né? Falando que gostou demais da ideia. E o terceiro e último ponto? É exatamente o turismo de negócios. Dentro do turismo de negócios, a Varginha e aqui a região do sul de Minas ocupa um espaço geográfico muito importante, perto do Rio, perto de São Paulo e perto de Minas. 300 quilômetros, aí que distância, aí fica no meio desse triângulo aí, exatamente. Né? Então, agora o turismo de negócios, para ele ser fomentado, você precisa de um centro de convenções. Isso é extremamente interessante. Aqui nós tivemos essa expectativa do
governo estadual e centro de convenções, mas parece que é miniatura, né? Perto disso que está sendo proposto aí, né? Com certeza. A questão, para que você realmente entre no turismo de negócio de uma forma expressiva, é extremamente necessário um centro de convenções com um tamanho bastante significativo. Se você pegar os grandes eventos como Bienal de Automóvel, entre vários e vários outros, eles gostariam muito de se deslocar, desmontar e se remontar em outras cidades. Mas por falta de centro de convenções isso não ocorre. Nas grandes capitais não conseguem andar mais lá, os automóveis, né? O meio de transporte está muito difícil, né? Com certeza. Por exemplo, em São Paulo, falando dessa questão da Bienal do Automóvel, são 1 milhão de pessoas visitam. O número estimado de pessoas que gostariam de visitar são 3 milhões. Qual que seria o tamanho de um centro de convenções aqui para Varginha? Inicialmente se fala entre 90 e 100 mil metros quadrados. Isso significaria um centro de convenções compatível com os grandes centros de convenções que nós vimos em São Paulo. Nem Belo Horizonte teria. Já tem um projeto para isso? Já existe projeto e apresentaremos. Vai ser apresentado, né? Apresentaremos inclusive em 3D. Será apresentado hoje no fórum. No fórum do Varginha 2050, né? Porque o centro de convenções, ele traz um turismo que gasta normalmente 2 vezes mais per capita do que o turismo de lazer. Além disso, normalmente quando se fala num evento maior, a pessoa vem com a família também. Vem sim. E aí, enfim, a família pode se divertir de outras formas. Então, realmente é bastante importante essa questão do turismo de negócio, até para dar um dado interessante, em Las Vegas todo mundo acha que o povo vai para jogar. É a volta do jogo, né? Está sendo muito dito aí. Mas o pessoal não vai para jogar lá em Las Vegas, não vai para fazer o quê em Las Vegas? Aí é que é o interessante. Então? A primeira fonte de renda de Las Vegas são centros de convenções. Olha. As grandes convenções dos Estados Unidos e grandes do mundo ocorrem em Las Vegas. Então, só há público em Las Vegas para fazer outras coisas primeiro. O pessoal vai para trabalhar e depois vai para o entretenimento. Pois é, e o entretenimento em Las Vegas é a segunda fonte de rendimento. O jogo é só a terceira. Então, quando nós voltamos para cá, a ideia é que você tendo um centro de convenções, o que você gira em torno disso, o que você gira em restaurantes, mão de obra, prestação de serviço das mais variadas, é muito, muito significativo. E como o senhor disse, quem vem para trabalhar também vai se divertir. Verdade. E aí você gera também uma renda. E a característica nossa aqui da cidade sempre foi de hospitalidade, sabe, Bruno? Ele recebe muito bem, tanto é que a gente vê aí 70%, 80%, nem são de varginhenses nato aqui, mas são essas pessoas que vêm de fora que são responsáveis por essa pujança que existe aqui na nossa cidade e essa mentalidade que sempre aproveita muito aquilo que é de melhor daquelas pessoas que vêm aqui para a nossa cidade. Por isso, a Edersul é muito bem-vinda mesmo, o trabalho que vocês fazem, eu acho que terá uma receptividade muito grande aqui em Varginha. Era essa a sua expectativa, Bruno? Com certeza. Que ótimo, então, aí. Esse foi o Dr. Bruno Freitas Campos, né? Isso. Estamos conversando sobre a Edersul, Empresa de Desenvolvimento Regional do Sul de Minas, Turismo de Negócios e Lazer. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa a esses tópicos que nós comentamos? Apenas agradecer muito e dizer que para que esse projeto de turismo de lazer e turismo de negócio seja implementado com essa integração, é extremamente importante a participação das prefeituras, das câmaras, do setor privado. A Edersul faz o pessoal conversar entre si, né? Exatamente, nós fazemos essa integração, estamos já em conversa bastante avançada com câmaras, com certeza. Nós somos um instrumento, mas é necessário a boa vontade e o engajamento de tanto... E capital, Bruno, para que isso possa acontecer, as nossas cidades realmente estão passando por dificuldade bastante financeira. A Edersul tem algum lugar onde captar isso? Como é que faz? Ótima pergunta. Essa questão, por exemplo, a questão do centro de convenções. A ideia do centro de convenções é uma captação privada, sem passar exatamente por uma necessidade de investimento de prefeituras e assim por diante. Se depender do serviço público, realmente vai ficar muito difícil. Com certeza. E também a grande verdade é que nós já temos uma conversa, nós já tivemos algumas reuniões com o secretário de Turismo que abraçou esse projeto e se colocou lá na visita, totalmente. Lá, recebeu exatamente, realmente. O senhor abrilhantou. Lá, então, o Estado está conosco, através do seu secretário, inclusive com verba, a princípio, para esse projeto. Eu acho que o principal é você ter um projeto
você ter o engajamento, você ter a força de vontade que assim nós conseguimos implementar. Passaporte turísticos, o trem turístico, Expresso Rei, o Expresso Rei chamado, e o centro de convenções. que fomentará o turismo de negócios. Quiçá isso se torne uma realidade, porque assim a saúde também agradece. Nós agradecemos vocês por essa participação no nosso Momento da Saúde e voltamos até a próxima semana. Muito obrigado a todos, gente. Tchau! TV Princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Bom saber por que existe cota racial. Pergunta: igualdade é tratar essas plantas de forma igual? Bom, para essa planta crescer, bastam 3 gotas d'água, mas se dermos igualmente 3 gotas para essa, ela vai morrer. Igualdade não é tratar de forma igual, é tratar diferenças de forma diferente, para que todas tenham uma chance igual de crescer. É para isso que existem as cotas raciais. Depois que o país aboliu a escravidão, o racismo fez com que negros e indígenas fossem tratados de forma diferente na sociedade, tirando deles coisas básicas para se viver. Por isso, hoje eles são a maioria da população pobre, com menos estrutura para estudar e para se desenvolver. Quando vão disputar uma vaga, já chegam em desvantagem. Com as cotas raciais, a disputa fica mais justa para ingressar nas universidades e no serviço público. Assim, negros e indígenas têm oportunidades mais iguais a qualquer outro na sociedade, quebrando o ciclo do racismo e da pobreza.